Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 10º ano, continuando então a resolver a proposta de teste número 2 do professor José Carlos da Silva Pereira, agora com a questão 3 de escolha múltipla. Na questão 3 temos o seguinte: na figura está então representado o retângulo ABCD e 5 circunferências da área 4 no seu interior. Como a figura sugere, as circunferências têm o mesmo raio e algumas são tangentes entre si e tangentes aos lados do retângulo. Qual é então o valor do perímetro do retângulo? E depois teremos aqui algumas opções, não é? 4. Bem, temos aqui várias opções que poderão representar o perímetro do retângulo, apenas uma delas estará correta. Neste tipo de questões, quer dizer, quando me perguntam um perímetro, eu gosto de exprimir imediatamente uma ideia que me permita obter esse perímetro. Bem, o perímetro é a soma, não é, de todos os lados de um polígono, quer dizer, dos comprimentos dos todos os lados do polígono. Quer dizer então que eu posso dizer que o perímetro do retângulo ABCD é simplesmente igual a 2 vezes o comprimento da AB, né? Estamos perante um retângulo, os lados são iguais 2 a 2, então há de ser 2 vezes o comprimento da AB mais 2 vezes o comprimento, por exemplo, de CB. E esta há de ser a ideia que me há de dar o perímetro. Mas agora, como é que nós podemos chegar à expressão? Olhando para isto e olhando para o desenho que temos, o que me parece é que vamos ter que exprimir o perímetro do retângulo em função do valor do seu raio. Porque reparem, olhando aqui, por exemplo, para o comprimento, não é? E olhando assim para estas 3 circunferências tangentes assim aqui as 3 de baixo, eu percebo que relativamente ao comprimento, o comprimento há de ser exatamente igual, não é? O comprimento há de ser igual simplesmente a 6 vezes o raio, não é? Eu consigo imaginar aqui 6 raios todos alinhadinhos que coincidem com o comprimento da AB. Então vou escrever isto aqui, quer dizer, AB há de ser simplesmente igual a 6 vezes o valor do raio, que teremos que então que o definir numa segunda abordagem que farei. Agora, e quanto à largura do retângulo? A largura não vai ser 1, 2, 3, 4, quer dizer, a largura não será 4 raios. Se vocês imaginassem um aqui e outro aqui, quer dizer, este aqui e outro aqui, reparem que isto não está ao mesmo nível. Quer dizer, que a largura não é 4 vezes o raio. Então, como é que nós podemos obter a largura? Bem, isto é daquelas ideias um bocado difíceis de vocês se lembrarem disso, se nunca tiverem feito um exercício deste tipo. Mas quando vocês têm assim circunferências tangentes dispostas desta forma e querem obter assim um comprimento que vai, quer dizer, reparem que a largura iria assim daqui até cá abaixo. Quer dizer, mas como é que eu vou apanhar a largura? É simples, vocês vão imaginar um triângulo equilátero que apanha aqui os 3 centros destas 3 circunferências que são tangentes entre si. Se eu imaginasse assim aqui um triângulo, assim, como estou agora aqui a desenhá-lo, se eu imaginasse este triângulo é equilátero, onde cada lado é exatamente igual à medida do dobro do raio, não é? Eu apanho aqui um raio, apanho ali outro, quer dizer, este lado do triângulo seria 2R, aqui na base também apanharia 2 vezes o raio, aqui neste lado também obteria 2 vezes o raio, então estaria perante um triângulo equilátero. E em que é que isto está de importar, não é? Qual há de ser a finalidade desta ideia? É que o deste triângulo, se eu dividir assim ao meio, vamos ver, se eu dividir assim aqui ao meio, eu apanho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa desse triângulo seria 2 vezes o raio, e este cateto aqui seria exatamente 1 vez o raio, e o que me interessa é definir a altura deste triângulo, porque este bocadinho aqui para cima seria exatamente um raio e este bocadinho assim para baixo, né, seria outro. O que quer dizer, se eu conseguir exprimir de alguma forma esta altura aqui do triângulo em função do raio, o que ser-me-á possível, eu conseguirei apanhar aqui uma ideia para definir
a largura do retângulo, que seria igual ao comprimento deste segmento que vai de cima até baixo. Então vou fazer assim aqui um cálculo auxiliar. Vou imaginar este triângulo, né? De modo a tentar perceber a sua altura. Trabalhando então este triângulo retângulo, sei que aqui são 2 vezes o raio, sei que aqui, quer dizer, num triângulo equilátero, a altura divide a base em 2 segmentos iguais, então isto aqui havia de ser R, e aqui a minha altura vou designar como X. Apelando então ao teorema de Pitágoras, eu obteria o seguinte, quer dizer, 2R tudo ao quadrado, que seria o quadrado da hipotenusa, será simplesmente a soma dos quadrados dos catetos, que seriam x quadrado mais R quadrado. Aplicando então o recíproco do teorema de Pitágoras, que é basicamente apanharem a equação, lendo-a da direita para a esquerda, vocês obteriam x quadrado mais R quadrado mais R quadrado. Atenção que aqui o quadrado do produto é o produto dos quadrados, ou seja, ficava 2 ao quadrado, que é 4, vezes R ao quadrado. Isolando agora x quadrado, teriam x quadrado subtraindo R quadrado, ambos os membros. Aqui ficaria 4R quadrado menos R quadrado, o que daria 3R ao quadrado. Aplicando agora aqui a raiz quadrada de ambos os membros, nós obteríamos que x seria igual a mais ou menos, né? Mas se x é uma altura, apenas nos interessaria a solução positiva e obteríamos assim a raiz de 3r ao quadrado. E então, apelando também aqui a uma propriedade dos radicais, que se tivermos o radical de um produto, né? Isto é simplesmente igual ao produto entre os radicais, obviamente sempre tratando com o mesmo índice, nós obteríamos que x seria igual, ficaríamos com a raiz de 3, né? Ficaríamos com a raiz de 3 e ficaríamos também com a raiz de r ao quadrado, né? E a raiz quadrada de r ao quadrado, podemos cancelar a raiz com o quadrado e obter exatamente o raio, sabendo obviamente que esse raio é um valor positivo. Então já tenho a altura deste triângulo. Tendo a altura deste triângulo, consigo exprimir a largura do retângulo em função do seu raio, e é exatamente isto que eu vou também escrever aqui, ou seja, CB seria simplesmente igual a largura ao valor desta altura, ou seja, R raiz 3, seria então R, o raio, vezes a raiz 3, mais, e reparem que ficava assim com um raio para cima, né? E depois sobrava outro raio para baixo, ou seja, mais 2 vezes o raio. Depois de ter definido então as medidas todas em função do raio, e reparem aqui, em nenhuma das opções eu tenho o raio, então eu terei de alguma forma a exprimir, né, tentar perceber qual o valor do raio. Então há aqui um dado que eu ainda não trabalhei, que eu sei que as circunferências têm área 4, são todas iguais e têm área 4. Então, sabendo que a área é 4, eu conseguirei explicitar exatamente o valor do raio. Isto apelando então à ideia que a área de uma circunferência é simplesmente igual a π vezes r quadrado. E então, sabendo que a área é 4 e querendo explicitar o valor do raio, podemos fazê-lo. Quer dizer, isto ficaria, vou apanhar aqui o recíproco, ou seja, ler da direita para a esquerda, obteria então r quadrado vezes π igual à área, que seria 4. Então, isolando, quer dizer, aqui vezes, né? R quadrado vezes π seria igual a 4, que é o valor da área, logo r quadrado seria igual a 4 sobre π, e então R havia de ser mais ou menos a raiz quadrada, mas quer dizer, estamos a falar de um raio, tem que ser uma medida positiva, seria igual à raiz de 4 sobre π. A raiz de um quociente, assim como a raiz de um produto é igual ao produto das raízes, a raiz de um quociente é o quociente das raízes, então poderia dizer que R seria igual à raiz de 4, que seria 2 sobre a raiz de π, o que podia ainda racionalizar este denominador dividindo e multiplicando tudo pela raiz de π, obtendo então o raio na sua forma mais simplificada. R igual, ficaria com 2 vezes a raiz de π
sobre a raiz de π ao quadrado, o que seria exatamente igual a π. E então tenho aqui explicitado o valor do raio. Uma vez explicitado ali a expressão que me dá o raio, eu vou agora trabalhar esta ideia do perímetro, sabendo também que o meu raio é dado por 2 vezes a raiz de π sobre π. Então vou trabalhar o perímetro. Substituindo então tudo isto, estas definições e o valor de raio na expressão criada inicialmente, eu vou então obter que o perímetro do retângulo ABCD será 2 vezes a medida da AB. Se a AB é 6R, então o dobro, né, há de ser 2 vezes o raio, mais 2 vezes, aqui 2 vezes, vou ter que abrir, para isso, né? Vou também substituir o raio, não é? Vou substituir o raio pelo que tenho. Então teria 2 vezes, seria 12R, mas sabendo que o raio há de ser 2 vezes, né, raiz de π sobre π, mais então 2 vezes o comprimento CB, então teria 2 vezes, abrir parênteses, ficaria com R raiz de 3. Então substituindo o raio ficava aqui com 2 vezes raiz de π sobre π, reparem que estou a substituir o raio, isto então vezes a raiz quadrada de 3, mais o dobro do raio, o que seria, já posso fazer aqui os cálculos, não? O dobro do raio seria 2 vezes 2, o que me daria 4, raiz de π sobre π. O que vou fazer aqui é aplicar a propriedade distributiva da multiplicação perante a soma. Então obtinha que o perímetro da ABCD seria, e fazendo aqui algumas, quer dizer, simplificando, né? 12 vezes 2 daria então 24 raiz de π sobre π. Fazendo aqui a distributiva, obtinha então mais 4 raiz de π sobre π vezes a raiz 3, não é? Obteria isto assim. Estou tentado a meter a raiz, visto ser a mesma raiz 3π, mas deixem lá, depois vou tentar olhar para as questões, para as opções de escolha múltipla, tentando perceber o que é que se pode fazer. Aqui fazia 2 vezes 4, o que obteria então 8 raiz de π sobre π. Apenas estou aqui à procura se podemos fazer alguma simplificação. Penso, exato, posso somar estes termos, estes dois, visto que o denominador é o mesmo, e o radical é o mesmo. Aqui tenho raiz de π, aqui também tenho raiz de π, é o mesmo denominador, tudo bem. Então isto há de ser ainda equivalente a dizer que o perímetro, eu vou colocar perímetro assim apenas para economizar aqui algum espaço, 24 mais 8 obteria então 32 raiz de π sobre π, mais então 4 raiz de π vezes a raiz de 3 sobre π. Tudo bem. E ainda criar tudo no mesmo denominador, mas não vou fazê-lo. Agora vou olhar aqui para as opções de escolha múltipla para perceber qual caminho a tomar agora neste cálculo final. Olhando aqui para as expressões de escolha múltipla, eu percebo que estamos perante aqui produtos, ou seja, aquela expressão foi fatorizada. Nós temos uma soma, né, e nas opções temos produtos. Quer dizer que a expressão foi fatorizada. Sendo assim, olhando aqui para a fatorização, nós percebemos que estamos perante aqui duas ideias. Ou colocamos em evidência 2 raiz de π sobre π, ou então colocamos em evidência 4 raiz de π sobre π. Porque reparem, nesta opção eu tenho a mesma fatorização, 2 raiz de π sobre π, e aqui 4 raiz de π sobre π. Então eu vou tentar aqui nesta expressão fazer as duas. Se colocasse em evidência, né, aqui se colocar em evidência 2 raiz de π sobre π, né, tentando à procura do que é que iria obter, então ficaria com o seguinte: perímetro igual, colocando 2 raiz de π sobre π em evidência, para igualar o primeiro termo, quer dizer, 32 a dividir por 2 dava 16, então obteria 16, mais isso aqui tem 4, né? E reparem que aqui já teria isto, teria de manter 2 raiz quadrada de 3. Efetuando a distributiva, obteríamos aquilo. Tem alguma expressão deste género? No 2 raiz de π sobre π, não 4 mais raiz de 3,
8 mais raiz de 3, ok, então esta não é fatorização, não vamos colocar em evidência 2 raiz de π, mas sim 4 raiz de π sobre π. Então, colocando em evidência 4 raiz de π sobre π, abriria parênteses, para igualar este primeiro termo, quer dizer, 32 a dividir por 4, obteria então 8, exato, 8 vezes 4 é 32, obteria então aqui 8, mais, reparem, 4 raiz de π sobre π já está aqui, então sobraria a raiz quadrada de 3, o que seria então a opção 4 nesta fatorização, mas depois 8 mais raiz de 3, exato, seria então a opção D, e com isto concluo a resolução do exercício número 3 do teste do professor José Carlos. Fiquem então todos bem, até um próximo vídeo. Tchauzinho.